Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, voz do além. Tudo tranquilo, graças a Deus, hein? Hoje um episódio especial. Um episódio maravilhoso, especial. Eu queria que você fizesse o extra, extra, extra. Extra, extra, extra! Hoje é especial, é extra, que a gente vai falar de um assunto, um dos assuntos mais buscados hoje no Google, no mundo. No mundo. E a gente vai explicar isso pra você já, claro. Mas você tá muito elegante. Heron veste o homem atual. Eu encontro Heron aonde? Nas lojas Noroeste, em todas as lojas Todas as Noroeste, lojas. no Piauí e Maranhão. E também numa loja maravilhosa, lindona, no Teresina Shopping. No Teresina Shopping. É. Como é que as pessoas... Não vou falar gatinhas, né? Mas as pessoas chegam, posso... Pai, essa camisa é bonita. Pô, tem que ser atual, né? É, posso tirar foto com você? Sim, pode. Sou seu inscrito. É isso aí. Já tá assim? Tá, Que claro. bom. Desde sempre. Desde sempre, né? Tá certo. Olha, agradecer a você, lembrando que nós estamos no ar no YouTube todas terças, quintas e sábados, excepcionalmente um dia ou outro fora. Na TV, é o primeiro podcast em TV aberta do Brasil, em 8 estados, todos os sábados. E já ativa o sininho, dá aquele like, o que é muito importante para que o YouTube entenda que você quer participar com a gente dessa nossa trajetória. Aliás, deixa o primeiro comentário. Tá assistindo? Já deixa o comentário aqui. E aí, galera, todo mundo? Eu quero fulano de tal, quero falar de assunto tal, né, Kilson? Que é importante. Exatamente. Né? Compartilha com Vai seus indicando melhores aí. amigos, da família. E também com os melhores inimigos. Eles sempre vão lá. Vão. Os caras vão lá. Vão criticar alguma coisa, mas é tudo bem, de boa. Tudo certo. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, a melhor faculdade aqui do meio norte do Brasil. Alô, Atila Filho, a turma toda, né? A favorita que traz esses pastéis maravilhosos, bombas. Deliciosos. Né? Não, é a melhor, né, cara? Boa. A melhor tapioca, o melhor cuscuz, em breve o melhor café do Brasil. Jupi. Jupi Alimentos. Alô, Jadiel da Jupi. Alô, Jadiel. Um abraço. Jadiel da Jupi. Agora, agradecer a turma da Medfarma, todo mundo testado, todo mundo ok. Seu Luiz, que é nosso parceiro espetacular aqui. Ele vem aqui, hein? Vem. Ao Grupo Texas e Texano, aquele abraço. Ao Júnior Mineiro. Você sabe que a melhor comida típica é lá no Texas, no Texano. No restaurante Coyote. Aliás, oi, Félix! A melhor internet do Brasil, a Hora Telecom, que tá com ofertas especiais. Fala aí, Félix, tudo bom, cara? Tudo bem. Tá legal. Tudo tranquilo. Tá tudo bem? Tudo maravilhoso. Eu tô querendo saber com quem eu vou ficar hoje. É verdade. Ô, Félix, qual a melhor internet do Brasil, Félix? Ora. Hora Telecom. Em Teresina só dá hora. Hora Telecom, hein? Não, aí é o Félix. Não, eu tomei Entendi. Eu entrei aqui. Olha, no final do ano a gente vai fazer sorteios especiais para os nossos inscritos e os apoiadores no YouTube de kits especiais do nosso Félix. E hoje a gente tem uma pauta muito importante no Brasil, nessa data em especial. Não se fala de outra coisa a não ser, infelizmente, da partida, né, de uma das maiores cantoras, né, uma rainha da música popular brasileira, que é Marília Mendonça. E a rainha da sofrência. E nos últimos dias, o que se questiona, ela trabalhou muito, ralou muito e tem uma coisa muito grande a receber pelaquilo que plantou. E todo mundo se pergunta com quem vai ficar essa herança, né? Com quem vai ficar esse dinheiro? É uma Quem vai gerir? né? Quem vai tomar conta do filho? Como é que vai ser isso tudo? E não adianta a gente ficar no achismo. A gente tem que procurar gente que entende do assunto para poder comentar. Especialistas, né? Não só dela, mas de outros artistas, né? Britney Spears, Gabriel Diniz, Cristiano Araújo. São dúvidas recorrentes que talvez esse tipo de tema... O Gugu, né, também. absolutamente não tenha sido como empresários, grandes empresários. A gente teve um caso agora que a família inteira morreu num acidente aéreo. É uma família gigantesca do agro. E é importante que possamos abordar sobre este fato. E hoje nós temos o prazer de receber dois grandes renomados advogados, de duas gerações distintas, mas com muita competência. Dr. Lúcio Tadeu e nosso querido Dr. Jefferson Bertrand. Eu falo Beltrán, é Bertrand, doutor Bertrand. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. De cara, que é toda hora presente, né? Dr. Lúcio usa óculos, Dr. Jefferson já usa? Usava. Aí fez cirurgia? Sim, fiz cirurgia. Aí é um desconto de 50% da ótica. Você pode escolher qualquer óculos para a esposa, para você. Pode ser Gucci, Prada. É isso aí. Só vai pagar metade. Opa. É presente nosso. Olá, obrigado. E aqui, nosso patrocinador também, com muito carinho, é o iBeer. E agora também o iBeer Wash.
O iBeer é o primeiro depósito online 24 horas de quinta a domingo e de segunda a terça, de segunda a quinta-feira, de 10 da manhã... Às 9 da manhã até às 3. de 9 da manhã até às 3. Você pode ir em qualquer lugar, doutor Lúcio. Se você estiver no trabalho querendo tomar uma cervejinha gelada, se liga, ele vai deixar no escritório. Se você estiver, segundo o que o Sr. Johnny, no motel... Também, vai 10, 15 minutos chega. Chega, gelada. Geladinha. Gelada. E hoje eles mandaram para vocês aqui, para os dois, uma Aurora Moscatel, simplesmente espetacular. Chega em qualquer lugar para o doutor Lúcio. Tem que respeitar os patrocinadores daqui. Respeitar, viu? hein? Aqui tem. E qual o nome da sua esposa, doutor Jefferson? Ramila. Doutora Ramila. Isso. Esse aqui vai pra doutora Silvia. Olha, e pra doutora Silvia. Pronto. Bota pra gelar. Na hora. Assistindo o Flamengo. Hora. Aí, No clima. Aqui. Dá tudo Já certo. vou brindar sábado esse Já aqui, sabe. Olha Esse é aí. espetacular. Então é iBeer, tá? Se você quiser um como esse, você pode ligar pra lá, conversa com o Daniel, conversa com a Janaína e, é claro, Com toda a equipe. com né? toda a equipe. Eu queria começar fazendo uma pergunta geral para os dois, cada um coloca o seu posicionamento. É bom entender porque o direito, como comunicação, como qualquer outra, ela evolui. Né? Isso. E é bom a gente tratar disso. Como é que era no passado, por exemplo, tratar desse tipo de situação? Não tinha união estável, né? Não tinha... Como era, por exemplo, eu construí uma vida, não era casado, mas construí um patrimônio muito grande. E aí, fica com quem? Olha, veja bem. Com a mudança do Código Civil de 2002, trouxe muitas novidades. Né? É a questão do meeiro herdeiro, né? o casal casado no civil. Quando um dos cônjuges falecia, o cônjuge sobrevivente era meeiro. A partir de 2002, ele passou a ser meeiro e herdeiro. O que é isso? Ele tem a meação dele e a outra meação, ele concorre em iguais percentuais com os outros filhos. Se tiver 3 filhos, aquele quinhão, que representa 50% do espólio, é 25% para cada um. Para quem está assistindo que nunca ouviu falar sobre espólio, a gente tem que pensar em todos os O espólio é o bem. Quer dizer, o que é espólio? É o conjunto de bens que fica arrolado a partir da morte de um dos cônjuges. Carros, apartamentos, dinheiros, direitos a serem recebidos. Lúcio, isso antes de 2002, isso era muito problemático para provar Olha, a situação? Era mais complicado porque nós não tínhamos os mecanismos que nós temos hoje. Quer dizer, você vai num cartório hoje, está tudo informatizado, né? Tudo digitalizado. Eu vejo aqui, por exemplo, o cartório da segundo cartório, que é aqui no Jockey. Hoje, ele está se transformando em um exemplo de produtividade e de celeridade. Para o Brasil inteiro. Por quê? Porque é um trabalho. Era um cartório que funcionava precariamente, que hoje está modernizado. Quer dizer, hoje você entra, imediatamente você tem uma resposta. Demora, porque o volume de requisições, de consultas é muito grande. Vamos tentar lembrar de grandes artistas nacionais que morreram só naquela pra- época, em 2002? Só para fazer um adendo aí, Yeltsin, no comentário, na sua pergunta, né? É extremamente pertinente porque, de fato, houveram muitas mudanças, né? Desde o Código Civil de 1916 para o nosso código atual, que é o de 2002, né? Uma das mudanças assim, mais significativas também, que também posso dizer que foi uma evolução da jurisprudência ou da doutrina, é a questão da união estável, né? Sim. Como ele Pois vinha é. pontuando. Antigamente, de fato, tinha muita confusão em qualificar quem tinha apenas um namoro ou uma união estável, né? O que é que define, de fato, uma união estável? É simplesmente a união, né? De homem e mulher ou mesmo sexo, né? Com a intenção de constituir família. Ou seja, algo bem subjetivo, né? Então, assim, para qualificar até chegar no ponto que hoje está consolidado, né? Demorou De e foi muito qualificar, trabalho, né? exatamente, de qualificar um cônjuge casado no papel para união estável. Agora tem um detalhe, naquela época era muito mais comum homens ter muitas amantes, filhos fora do casamento, e a questão da onde estava era muito pior de comprovar. Mas hoje né? ainda, Eldson, É? hoje a própria legislação e a doutrina difere a união estável do concubinato. Quer dizer, se um dos parceiros é casado, vai ter dificuldade para dizer que é união estável, porque aí configura-se concubinato. E aí não Exatamente. tem tanto... Exatamente. Isso reverbera, Yeltsin, até na questão de fins previdenciários, de Com benefício certeza. em si, né?
Porque há uma espécie de Quer dizer que essa exclusão. história, o cara diz assim, não, eu sou sua amante, eu tenho direito ao seu patrimônio, eu tenho direito... Há uma via de regra, há uma exclusão da questão dos fins previdenciários. Aí cabe a outra pessoa provar que há uma dependência e havia uma dependência econômica para qualificar essa Como se ela dependência fosse dependente, e né? ter direito à pensão também. Quais são, você lembra, Lúcio, quais grandes artistas que perderam a vida assim, em acidentes trágicos naquela época, 80, 70? Teve um artista, eu me lembro ainda na década de 70, que foi uma explosão, tipo a Marília. a Marília, que foi Evaldo Braga. Evaldo Braga, vocês não se lembram, eu ainda era estudante de segundo grau, mas não tinha um dia, uma hora que você ligasse um rádio e o Evaldo Braga não estava cantando aquela sorria, meu bem, sorria. A música do felicidade. Sorria, Exatamente. era dele. Evaldo Braga morreu muito novo e com patrimônio também invejável. Morreu como? Morreu de acidente? Acidente, né? Tem a questão também dos Mamonas Assassinos, né? Quer dizer, são muitos casos. E com certeza as discussões ainda aumentam cada vez mais. Aumentam e perduram, porque na realidade o que a gente vê, doutor, é que os patrimônios desses artistas são cada vez maiores. E não é só o atual, né? Ele cresce com cresce, pelo streaming hoje, né? Cifras astronômicas. Exatamente. Só para pontuar, Yeltsin, o patrimônio está estimado em mais de R$500 bilhão, né? Sendo que o faturamento da Marília Mendonça era mais de 10 milhões por mês, né? Ela vinha faturando. Um negócio louco. Ela é rainha dos streams. Depois do falecimento dela, da morte, disparou, né? Tanto que 74 músicas das 200 no mundo, a mais ouvida dela. É a primeira vez que um artista brasileiro é o mais ouvido no mundo no Spotify. Tá faturando mais depois de morto do que vivo. É o pior. Você vê como é que é a situação. Ela é um meteoro em todos os E os direitos autorais que estão por vir aí? Sim. E as gravações, e as músicas, as letras escritas. É claro que os fãs devem dizer agora assim, a gente não queria nada, mas queria que ela tivesse vivo. Isso é óbvio. Né? Não tem que falar. A gente vai entrar numa seara que é muito polêmica. Claro que todo mundo vai ter uma discussão para 10 anos. Opinião contrária. A gente vai pontuar alguns temas, mas eu acho que a gente tem que começar com ela, porque é o atual e é o que está simplesmente tomando conta. Ela é o segundo assunto hoje mais procurado no Google mundial. É assim, é astronômico, né? E outro fato curioso que ela tinha, né, antes do falecimento dela, 36 milhões de seguidores. Hoje já ultrapassa 40 milhões só no Instagram. Ou seja, subiu 4 milhões depois que queriam conhecer, dias, né? Alguns dias, 2, 3 dias. Vamos lá. Na pandemia ela cresceu absurdamente, né? Já vinha de faturamento absurdo. Bom, vamos pontuar algumas coisas, né? Se puder colocar, inclusive, imagens aqui. Ela começou, ela só tinha 26 anos, mas começou muito cedo compondo e teve um filho de uma relação duradoura, mas não de casamento, né? Com um cantor muito conhecido, aliás, muito querido por todo mundo. Murilo Huff, né? Muito querido por todo mundo. E que eles haviam se separado há 2 semanas, ou 2 meses, acho que 2 meses. 2 meses. Tinham se afastado há 2 meses do acidente. E aí, de repente, acontece isso e um filho em comum. Quando cai, qual é a primeira... Porque assim, o Brasil se pergunta o que hoje? Quem vai tomar conta do filho? Quem vai gerir esses patrimônios? Quem vai bancar essa situação? É a mãe de Marília? É o empresário de Marília? É um tutor que vai ser estipulado pela própria justiça? É o pai do garoto? Como é que funciona? Porque é uma curiosidade, que essa curiosidade ela passa do grande artista, mas acontece também na pessoa comum, né? Claro, não é? Na pessoa comum. Sim. Acontece. Então, como é que vocês acham que é melhor a gente começar a pontuar? Fica à vontade. Bom, eu acho o seguinte. Primeiro, se me permite aqui o colega, doutor Bertrand, a gente discutir, a gente esclarecer qual era a condição civil da Marília. Ela era casada, era união estável, ela tinha apenas um namoro, como é que é essa relação, se ela era uma relação conjunta, que havia participação mútua no patrimônio dela, quem cuidava do filho, primeiro é isso. Se tem testamento, não é? Sim. Então nós temos que ver, porque o que acontece? No momento do acidente, no momento que ela é dada como morta, automaticamente abre o processo sucessório. Não é o processo físico, não é aquele processo escrito que vai no cartório da entrada, é um processo natural, sucessório, ou seja,
Ali está um corpo, o decujus, que é a pessoa falecida, e é feito o rol de patrimônio, e esse patrimônio se forma em espólio. E a partir daquele momento, É que começa esse aquele patrimônio não pertence mais a Marília, não pertence a A nem B, pertence ao espólio. Aí vamos discutir quem tem direito no espólio. Jeff, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Por exemplo, morreu. Automaticamente a Polícia Civil informa os bancos e as contas são bloqueadas ou isso não acontece? Porque tem gente para tudo. Sim. Tem gente, por exemplo, se um pai de família que ele gere, que não é casado ainda, mas tem um filho e tal, tem uma grana muito grande. O cara vai lá e começa a sacar ou fazer transferência se tivesse acesso. Sim. Isso é bloqueado? Isso eu vou já esclarecer. Só isso que ele falou, o doutor Lúcio, muito importante. No direito a gente chama até de princípio da saizinha, né, doutor? Isso. Quando há o falecimento, automaticamente, todos aqueles bens chamados de espólio, né, eles já ficam à discussão de quem vai ser seus eventuais herdeiros. E a gente vai já classificar também como é que funciona essa divisão de herdeiros para todo mundo entender. No que toca a sua pergunta, Yeltsin, de fato, quando é feito a declaração de óbito, né, junto ao hospital, né? Geralmente as pessoas vão para o hospital e já é feita a declaração de óbito. Aquela declaração de óbito, ela tem um número, né? Um número de declaração de óbito, que é com ela que é levado ao cartório, né, de posse de outra documentação, para gerar a certidão de Quem óbito. leva ao cartório? Geralmente os familiares, né? Os familiares. Mas mesmo que não leve, aí eu iniciei na declaração de óbito, tudo aquilo é informado por um sistema chamado DataSUS, né? Então, assim, mesmo que a pessoa não leve para fazer a certidão de óbito, o simples fato de ter aquela declaração de óbito, Essa é a pergunta, né? com a assinatura do médico atestando o óbito, ela já comunica-se a todos os sistemas que você imaginar a nível de Brasil e já automaticamente suspensão, por exemplo, suspensão para os fins previdenciários, o banco fica sabendo através do Eles Bacen. bloqueiam também as Claro, contas? Fica tudo suspenso. Por que a motivação? Porque era muito comum o cidadão lá no interior falecia, ele era pensionista ou era segurado, aposentado, e a família não informava, aí ficava 3, 4, 5 meses sacando dinheiro da boca do caixa. Exatamente. Eu conheço várias ações Inclusive, que isso tramitam na justiça de pessoas que são denunciadas por apropriação indébita que recebendo dinheiro de um pai ou de uma mãe que já falecida há 4, 6 meses. Nesse Então caso, esse não cabe sistema nem, evita isso. Assim, é errado, é óbvio que é errado. Às vezes era o cara que bancava. Sim. É uma situação muito- tão. É muito difícil. Isso que ele Gestora. falou me fez lembrar de outra coisa, Yeltsin. Antigamente, a galera de fato tem esse costume de, depois do óbito, principalmente em fins previdenciários, né? Isso. Falece e a pessoa acha que tem direito de sacar, depois do óbito, né, os valores para custear caixão, despesas médicas que são normais de acontecerem. E esse pensamento hoje equivocado, ele veio lá de trás, porque antigamente tinha um benefício chamado de fundo rural. Certamente Exatamente. Ele vai lembrar. E aí, esse fundo rural dava esse direito de sacar 2, 3 meses ainda. Outro paralelo interessante é que no serviço público, no Estatuto dos Servidores, não só da União, mas de vários estados, existe esse tipo de benefício chamado de auxílio funeral. De 2, 3 salários. Então, há ainda esse sentimento, esse pensamento equivocado de achar que tem direito, Tem que mas não sacar, tem. né? Mas não tem. se confunde. Não se confunde com verbas oriundas de aposentadoria, que valores oriundos de aposentadoria. Que dá o que está dando no Brasil em termos de cadeia, né? Esse é o princípio. Então vamos voltar aqui. Então, oficiado lá com o número, o sistema barra qualquer tipo de Tranquilo. transição. E qual é o procedimento a partir de agora? Bom, o procedimento, imediatamente, no prazo de 30 dias, é aberto o processo sucessório, ou testamento ou arrolamento, dependendo da natureza. Sob pena, inclusive, de multa. Sim. Né? Eu não me lembro bem quanto é o valor da multa agora, 70 ou 60 No dias. início do Código Civil. Né? Aí o que acontece? Ou a mãe, nesse caso, ou o companheiro, se ele achar que ele tem direito na questão do patrimônio, pede abertura do inventário. Nesse caso tem que ser inventário, porque tem interesse de menor, inclusive acompanhado pelo Ministério Público. É o inventário judicial, está se Né? referindo. Inventário judicial não vai no administrativo, que é uma figura nova também. Exatamente, que é na o nossa extrajudicial, legislação. que não cabe. Aí o que acontece? A pessoa que abre, ele pede para ser nomeado inventariante. O que é inventariante? Quem que pede? Ou a mãe ou o pai, quem achar que tem interesse naquele espólio, que tem direito naquele espólio. Pode ser até um credor. Pode ser um empresário dela? Pode, se ninguém abriu, se ele achar que ele tem créditos a receber
É mesmo. Lógico. Olha, Como nós somos, eu não, particularmente, veja bem, Elton. grande parte Veja da bem, população. você presta serviço para muita gente aqui, muitas empresas, muitos funcionários. E alguém tem um débito com você considerável. E essa pessoa tem um patrimônio, essa pessoa morre. E a família não abre o processo. Você tem interesse de receber o que lhe é devido. Você pode pedir a abertura desse inventário. E se habilitar nesse inventário. Por exemplo, o Jefferson, no caso dela em específico, a gente vai falar de outros artistas, mas vamos começar por ela. Ela, de cara, nos últimos 6 meses, né? Ela tinha o filho, o companheiro, a mãe e o empresário, né? O escritório que tomava conta, que era o que geria a carreira dela. Nessa situação, né, nós temos aí 3 partes de imediato. Como é que funciona de cara? Porque ela estava separada, mas a mãe é que cuidava da criança. Como é que funciona efetivamente nessa nova internet, nessa nova forma hoje de usar muitas redes sociais para ajudar na advocacia? Né? O que é importante a gente relatar, porque gera muitas provas, né? Como é que funciona tudo isso? Da forma que o Dr. Lúcio já havia pontuado, né? Várias pessoas podem sim, de fato, ter interesse nessa massa chamada espólio, que é a massa de bens, né? Inclusive os eventuais credores dela de dinheiro a receber. Entretanto, né? Não vou nem tocar no assunto do testamento, que eu sei que a gente vai abordar a parte, né? Para saber se tem, se não tem, que é outro ponto importante, a questão de se tem ou não o testamento e da disposição que ela poderia dispor do patrimônio. Entretanto, né? Qualquer pessoa, nesse caso, pode se habilitar, mas, a meu ver, né? Provavelmente o pai da criança, que é o Murilo Rufo, como tutor nato, né? Esse sim é o representante legal, né? Vamos dizer assim, conforme a lei civil, né? Eu sei que a gente vai discutir também a questão da eventual guarda que toca a mãe, né, da criança também, pelo fato de cuidar e de criar, né, desde o seu nascedouro. Mas, a meu ver, Yeltsin, né, deve sim provar, se não tiver nenhum tipo de confusão e atrito, por isso que tem essa cultura do processo de inventário demorar. Se tem atrito, né, principalmente no caso que tem menor, que vai ser um inventário judicial, se tem atrito, a discussão é mais ampla, porque todo mundo quer o seu pedaço. Que é parecido com o caso do Gugu Liberato. Não tem como não lembrar disso. Que por mais que ele tenha feito o testamento, há uma discussão da legalidade e legitimidade do testamento. E é por isso que está dando esse atrito todo. Porque os próprios filhos entraram em divergência, né? Eu fiz esse questionamento justamente para saber esses dois lados, porque a gente já viu muito no Brasil de hoje e de antigamente situações de grandes astros do esporte que definitivamente as pessoas ficam comovidas no enterro, na morte, pela tragédia, e uma semana depois são orientadas e já ingressam com seus interesses. Estou dizendo que seja o caso, parece que é um menino muito bom, muito tranquilo, que é muito parceiro, né? Pelo menos é o que todo mundo fala, e eu acredito nisso. Mas, doutor Lúcio, na história você já viu muitas coisas. Não, até. Com certeza. Olha, veja bem, aí existe, vamos usar aqui um termo mais simples, uma arena onde vai ser discutido tudo isso. O que é isso? O inventário. É no processo de inventário aonde aquelas pessoas ou aquelas empresas que se julgam credoras ou com direitos, como um companheiro, como um filho, né? Vai ser discutido. Inclusive, se houver algum testamento lavrado de próprio punho ou registrado em cartório, o cartório deve informar imediatamente. E aquele testamento, ele é comunicado à vara que está fazendo o inventário e abre-se um processo de validação do testamento. Nós fizemos agora... Eu quero fazer uma pergunta. Exatamente. Que eu acho que vai repercutir, inclusive, no Brasil isso. A pergunta para os dois, pela experiência de escritórios que vocês têm. Sim. Você acha que Marília Mendonça tinha testamento pronto? Olha, eu penso que sim. Eu penso que não. Pois é, eu penso que sim, porque ela era uma pessoa, uma artista, uma empresária. Ela era organizada. Com certeza, ela contava com uma assessoria jurídica forte. Agora, no Brasil, nós não temos muito essa cultura do testamento. Não tem. Eu digo isso porque nós fizemos aqui um processo, né, de um empresário que
também da área médica, muito, muito conhecido, e ele deixou um testamento lavrado, né? E ele foi reconhecido em cartório da presença do escrivão. Ele ditou, e foi escrito, e o escrivão deu veracidade. E nós entramos na abertura do inventário, que tinha muitos interesses, nós entramos com um processo de validação desse testamento. E foi reconhecido. Entendendo? Então você acha que tem? Eu acho que pela estrutura que ela administrava... Por que você acha que ela não tem? Porque a expectativa, pelo menos assim, um que resguardaria muito forte era um testamento em vida. Né? Sim. Essa pergunta é muito importante, justamente porque eu já fiz várias análises, né? E existe o chamado rádio peão, vamos dizer assim, né? Pelo fato dela ter apenas 26 anos, ter tido apenas 26 anos, ela faleceu muito jovem, né? Muito jovem. Pô, mas Jeff, ela era do escritório... mesmo que com esse patrimônio vultuoso, vamos dizer assim, né? Como o doutor já tinha pontuado, não há essa cultura, principalmente aqui no Brasil, de dispor, de lavrar o testamento. Existem várias formas de testamento. Essa que ele citou, né? De falar e o tabelião escrever, é um tipo de testamento que depois precisa ser confrontado e validado. Um ponto interessante, eu acho que não justamente por isso, porque foi uma coisa muito repentina, não há essa cultura, né, de fazer testamento, e a rádio peão, vou falar assim nesses termos, né? Todo mundo é quase unânime de dizer que acha também que não existe. Talvez se tivesse de fato esse testamento, já tinha alguém, pelo menos uma pessoa falado, olha gente, existe e tal. E é muito engraçado isso do testamento, e só para pontuar também, é que mesmo que tenha o testamento, ela não poderia dispor de todo o patrimônio dela. Lógico. Não poderia dispor. Kilson quer fazer depois eu vou fazer uma pergunta. Vai lá, Kilson. Os colegas aí, doutor Jefferson Bertrand e doutor Lúcio Tadeu, o que é dela, o que é CNPJ? Porque os funcionários também da empresa da Marília podem alegar que tinha uma prospecção, ou seja, um tempo pós-pandemia, uma expectativa de ganhos. Como é que fica aí essa situação aí? O que é dela e o que é CNPJ? Bom, o que é o CNPJ? Aí nós vamos para a pessoa jurídica, aí nós vamos sair da parte das sucessões partindo do contrato. Sim. Né? Então, o que eu falei, aqueles que se julgam credores podem se habilitar. Agora, a questão da projeção, se ela vinha... Eu soube, na conversa lá entre pessoas da família, sim, aí disseram, rapaz, essa mulher é formidável. Essa mulher é formidável. Eu confesso que eu conhecia muito pouco da Marília, que eu sou Timaya. Por isso que a gente chamou para duas gerações, para entender sou Raul isso. Seixas, né, Zé Ramalho. Mas admirava, porque ela tinha uma voz muito forte e me lembra uma amiga de infância, a Bebel, lá de Mimoso do Sul. Então, veja bem, o CNPJ é uma parte de contrato. Então, não tem... Se ela vinha cumprindo... Então, sim, voltando à informação que eu tive, que ela vendeu o jato dela para bancar a galera. Então, eu acho que não existe essa questão de indenização. Tem sim. Ela pode indenizar o pessoal, como fechou a empresa, garantir os direitos trabalhistas e contratuais. E na verdade, acredito eu que acredito eu, né? Tenho quase certeza disso. Que o contrato dela, os funcionários não eram com ela, e sim com o escritório que a agenciava. Sim, mas de qualquer maneira, com a participação dela nesse escritório. Ela era sócia, né? Então, pronto, então, ela responde. Ela responde. É verdade. Né? Então, se não houver fluxo de caixa da empresa, é por isso que eu digo, ela era organizada, ela era uma empresária. Então você acha que ela tem ainda? E por isso é que eu acho que ela era cercada de todos esses cuidados. No que toca. E aí, Jeff? Inclusive de seguro de vida. Com toda certeza. E ninguém sabe se existe ou não. E deve ser um seguro. A Cláudia Raia, eu me lembro, não é da época de vocês, mas a Cláudia Raia, em 80, não 90... doutor, não tô velho assim, não. Mas na época que ela dançava com aquelas pernonas dela, não era. Ela fez o seguro milionário das pernas, cara. Sim. Eu lembro dessa história. Pois é. A Sheila Carvalho fez do bumbum. Sim. Agora, muito bem feito. Isso já é... Agora, muito bem. Esse seguro aí que a gente está tocando, que também é uma parte contratual, ele já é muito comum, né? Então, vocês citaram vários exemplos das pernas, do bumbum, né? De vida, né? Justamente pensando em quem vai ficar para não ter nenhum tipo de prejuízo assim drástico financeiro. Esse já é bem comum, né? Inclusive os bancos incentivam a todo custo fazer esse tipo de seguro. Eu tenho da Voz. Aí. Eu tenho da Voz. Show.
No que toca a Eu pergunta tenho. do... Eu não trabalho com a Com voz? certeza. Eu tenho da voz. Sim, Então tô certo, né, importantíssimo. doutor Lúcio? Corretíssimo. Certíssimo. No que toca a pergunta do Kilson, né, essa parte contratual é interessante porque depois de, salvo engano, 2018, o Código Civil no artigo 421 ele foi alterado justamente para dar mais força ainda aos contratos, que são relações vistas como paritárias, né? Não, tirando o contrato de adesão, então todo contrato é visto como uma relação paritária, né? E aí, o que está disposto no contrato necessariamente vai ser respeitado, principalmente na via judicial. Então, assim, a intenção das partes tem que ser observado, né, dentro do contrato. Então, assim, no que toca aos direitos de cada parte, esse direito de prospecção vai ser visto no contrato. Por exemplo, se tiver um tipo de multa, né, em caso de um prejuízo grande, né, financeiramente falando, vai ser visto tudo e respeitado o contrato, Kilson. Então, de qualquer forma, se vai ter direitos trabalhistas, vai rescindir Muito a bem questão. lembrado. A CLT também Exatamente. pode ser envolvida em qualquer Não, momento. pode que a nisso. equipe tá fazendo propaganda até de um 3 de milhas aqui, né, gente, na tela. Tá. Eu acho bonito é isso também, No né? que toca aos direitos trabalhistas, diz que é comum, né? Principalmente a parte da produção dela, e que o artista principal faleceu, né? Possivelmente vai ser rescindido muitos contratos. Esse direito que cada um vai ter nas verbas decisórias vão atrás do CNPJ da empresa. Com certeza. E não atrás dela em si ou do patrimônio dela. É atrás do CNPJ, onde havia o vínculo formal. Bom, do aí a contrato. pergunta que eu queria fazer, esse questionamento, que é importante a gente falar. Pronto, você disse que comunica e bloqueia tudo. Sim. Ela tem filho. O cartório bloqueia. Ela tem filho. Sim. Ela tem conta para pagar. Sim. Como é que... E aí? Existe uma figura chamada... É uma pergunta, né? No momento da habilitação, existe uma figura chamada alvará judicial. E no momento que é nomeado o testamenteiro, como diz o nome, né? Há de se expedir um alvará judicial dando poderes para fazer a movimentação Financeira. de até X valores. E E até mesmo de dispor de algum bem se houver débitos consideráveis e obrigações consideráveis a ser pagar. E geralmente fica... Ela não é uma figura tão difícil de resolver, que tem uma questão do administrador para resolver justamente isso. Eu vou falar bem real para a É. população do Brasil. A população do Brasil vê o quê? Uma menina que foi muito bem criada pela mãe, amorosa, carinhosa, respeitosa, e que a mãe a ajudava na criação do seu filho. Sim. Correto? De repente acontece essa tragédia absurda. Ela tem um companheiro que havia separado há algum tempo. Para o Brasil é muito... que era considerado um namorado, não um casado, um casamento. E é um menino muito bom. Mas para o Brasil inteiro, que ama essa mulher, é muito... Não entra na cabeça das pessoas dizer assim, como assim? Quem tem que cuidar do patrimônio da filha é a mãe para resguardar o neto. Esse é o pensamento comum. Deixa eu só corrigir aqui. Eu falei testamenteiro, Foi, mas é inventariante. Só para. Não, mas então esse é o pensamento comum. Quem tem que cuidar é a mãe que cuidou dela, que cuidava do filho dela e que ela trabalhou para isso. Aí vem a parte jurídica. Sim, a parte jurídica. Olha, Não é louco Sim. isso? É uma discussão. Mas o Código Civil, ele disciplina tudo isso. É Disciplina. muito bom. Mas Então, são veja 2.000 artigos, tem coisa E a lá. gente vem também, nós temos que considerar a legislação, mas nós temos no país o hábito muito grande de se mudar a interpretação a todo momento. É Então verdade. nós temos julgados, nós temos doutrina farta que diz o seguinte, muito embora em tese o pai seja o responsável, né, que vai criar da criança, vai administrar o bem, mas se demonstrar que a criança desde nova é cuidada pela avó, existe essa além da ligação Socioafetiva. parental, existe também afetiva. Isso muda, Jeff? Muda sim. Mas assim, na concepção que ele levantou, a discussão de decisões já judiciais, de doutrina, Tem jurisprudência para isso? Tem, porque assim, mesmo que o Código Civil discipline quase todas as relações da vida em comum, em sociedade, não tem como disciplinar tudo, né? Então, há necessidade sim, eventualmente, de ter... Então vamos falar de vias de regra, né? Vamos falar. Eu morri, tenho eu, minha mulher, não sou casado, e tem a minha mãe que cuida. De cara vai para quem? No caso, tá falando do patrimônio ou Do filho. Ah, O meu patrimônio é do meu filho. certo. Sim. Meu filho vai para quem? E via de regra, vai para sua mulher, ou a mãe dele.
No caso da Marília Mendonça, vai Pro pro pai. Mas veja bem, isso é a questão que vai ser discutido tanto na linha de direitos sucessórios como na linha do direito de família, né? Porque aqui nós temos duas situações. Nós estamos cuidando de patrimônio. Sim. E estamos cuidando também de guarda de menor, né? Hoje nós temos a figura da guarda compartilhada, que, no meu pensamento, funciona mal e porcamente. É muito... É bom ouvir opinião Não, também. é muito... A guarda compartilhada, eu acho que precisaria evoluir, porque gera muita disputa assim, de ego. Eu quero perturbar o ex ou minha ex, eu vou usar aquela guarda compartilhada para fustigar. Tanto de homem quanto de mulheres. Se é para trazer a filha 10 horas, trouxe 11, eu vou lá dou queixa da polícia. Então, é o instituto que ainda não funciona a contento no país. É o instituto que, quando funciona a contento, funcionaria independente dessa guarda. É porque... A sua opinião agora? No que toca a esse ponto aí, Elton, né, da guarda, só falando um pouco da guarda compartilhada, é porque como o Código Civil não consegue disciplinar tudo, então essas figuras, elas surgem, né, para tentar disciplinar e regular essa vida em sociedade. E a meu ver, tem que existir esse tipo de guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, como o próprio nome diz, esse compartilhamento, há todo um acordo antes de chegar numa guarda compartilhada. Por exemplo, você separou e tem um filho menor, né? Menor ali, de idade, e precisa se dispor sobre quem vai ficar com a guarda da criança. Geralmente há muito ajuste assim, você fica 3 dias na semana, eu fico 4 dias na semana. Ou então você fica durante a semana, já que tem que estudar, e eu fico nos fins de semana. Então o compartilhamento ele vem nesse sentido, para resolver essa série de dilemas, né? Que geralmente há uma autocomposição desse tipo de conflito, né? E há a solução. No que toca agora o seu questionamento, né? Por exemplo, me fez lembrar de outra coisa, né? Da questão do absolutamente capaz, né? Que o Código Civil disciplina que quem tem critério basicamente etário, né? Que quem tem abaixo de 16 anos não pode consegue dispor. E acima de 16 anos já tem a capacidade de dispor, de certa forma, do patrimônio. Mas na sua pergunta, em caso de falecimento, iria sim para o cônjuge ali de imediato. Para o namorado, se ele comprovar, claro, essa união estável. Ou não, nem precisa disso. Mas o pai da criança também, ele, pelo que mostra... Ficou com ela até 2 meses atrás. Né? E o detalhe, antes dela viajar, de acontecer a tragédia, ela entregou o filho para ele. Ela pediu para cuidar, né? Cuida dele, que ele tomou... E aí, o que é que isso representa? Veja bem. Isso é um questionamento são importante. São notícias que sai. Agora, só através do procedimento judicial que vai ser provado e demonstrado isso. É que nós estávamos dizendo. A doutrina, a jurisprudência tem mostrado que essa exceção de entregar a guarda para uma avó, seja materna ou paterna, vem justamente do cuidado que essa criança recebe desde o nascimento pela avó. Olha, eu quero até pedir licença a vocês. Agora há pouco, o Léo Dias, que é um dos jornalistas de maior credibilidade nesse aspecto de notícias de famosos, ele acaba de noticiar ele traz essa informação. Léo Dias, né? Exclusivo. Murilo Ruff e Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, terão a guarda compartilhada de Léo. O que é que isso representa definitivamente nessa guarda familiar e na guarda financeira e empresarial? Vamos começar pela guarda familiar, doutor Lúcio. Bom, veja bem, a guarda familiar, quando diz compartilhada, é que vai decidir como a criança vai ser tratada, onde ela vai morar, com o que é que ela vai passar mais dias da semana, as férias, o colégio onde vai estudar, o tipo de tratamento que ela precisa, médico, essas coisas todas. É o dia a dia da criança que vai ser decidida entre ambos, né? Então isso é muito comum, principalmente no início. E quando tem boa vontade, isso é melhor ainda. Claro, porque veja bem, o que vai ser observado aí? Nós não estamos preocupados com o interesse da avó nem da mãe, do pai. O que prevalece aí são os interesses do menor. Então, quando o olhar da justiça, o olhar da sociedade cai sobre essa situação, eu não quero saber quem é Murilo, quem é a Ruth. Eu quero saber da criança, como ela está sendo tratada, como estão sendo respeitados os direitos delas.
Doutor Jefferson, Muito- e agora, pontualmente, a gente está falando do guarda familiar, né, o interesse da criança, mas é claro que existe uma cifra astronômica nisso a ser gerida por ambas as partes. O financeiro fica só com o pai da criança ou fica com a mãe quando se fala ali, ó, guarda compartilhada do Léo? Respondendo objetivamente, né, e vou já pontuar a questão da questão familiar, a guarda compartilhada não quer dizer necessariamente que há uma divisão ou um compartilhamento dentro dos bens financeiramente falando. Não quer dizer isso, né? Pode estar disciplinado isso aí dentro? Pode, mas via de regra não está. Como o doutor Lúcio bem pontuou, a guarda compartilhada é o dia a dia da criança. Ele pontuou uma coisa muito bem, que sempre é visto o interesse do menor. E isso vem, Eltis, da própria Constituição. No artigo 200 alguma coisa da Constituição, que a criança tem prioridade absoluta. Absoluta. Exatamente. É muito clara a Constituição. Então, assim, em eventual divergência ou litígio, sempre é visto... Mas onde, o juiz, ao decidir, né? Mas onde é que a criança vai se estar melhor, né? Sempre é pensado um pouco na... Mas a pergunta é, quem vai ficar com a... Pronto. Quem vai gerir esse patrimônio? A minha opinião agora, de Pois ordem é. pessoal, o fato de ter esse tipo de ajuste, né? Esse furo até foi interessante pontuar isso agora, que a gente estava falando justamente disso, né? Aham. Porque a guarda compartilhada é um instituto muito massa, vamos dizer assim, interessante, porque há uma autocomposição Harmonia. das partes, exatamente. Esse é o melhor dos mundos, né? Na questão consensual, resolver as coisas de forma Pois é, consensual. mas é o amor e o dinheiro juntos? Não, aí nesse caso, a meu ver, como uma opinião pessoal, certamente eles vão compartilhar também a questão do patrimônio dela. Então- Porque há esse tipo de ajuste também na questão Acredito familiar. que nem seja de interesse dele também, tá gerindo ele isso. ele também tem seus milhões, vamos dizer assim. né? Ele é um cantor bem sucedido. Você concorda, doutor? Olha, eu concordo, mas tem que fazer uma observação. Hum. Aí é interesse de uma menor. De um menor. De um menor. Tem qual a idade? 5 anos? 1 ano e 10 Um ano meses. e 10 Um ano e meses. 10 meses. Olha só. Necessariamente terá a intervenção do Ministério Público. Até mesmo, Aqui essa- o Ministério Público vai intervir. com Sim, certeza. ele é obrigado, Essa, por lei. mesmo que seja. É uma coisa que não foi pontuada, né? Não, mesmo que tenha sido feito um acordo entre as partes, terá que passar pelo crivo do MP. O MP deverá dar o parecer. Então se não é um concorda ou acordo não. só entre eles. Não, aí é uma notícia. Correto. Aí é uma notícia. Para isso ser efetivado, terá que passar pelo parecer do MP e homologação judicial. E nesse todo esse procedimento, quando for analisar a parte financeira, a parte patrimonial, deverá ser observado se o Murilo Ruff e a dona Ruth têm condições de gerir esse patrimônio, têm condições de administrar essa empresa, né? E se não tiver? Aí é nomeado pelo Poder Judiciário um administrador judicial. exatamente. Como é muito comum isso nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil existe casos também. Inclusive vem de lá esse instituto, né, do administrador. Instituto norte-americano. Nossa, Muita coisa a Mas gente vocês copia de lá. acreditam que se já há harmonia agora disso? Quando os Olha, benefícios ô acontecerem, né? Yeltsin, olha, isso muda toda hora. Sério? Lógico. Quando a Mas- gente vê quando tem um patrimônio desse, Mas você todo- acha, meu cara, amigo, que isso é discussão, isso não acaba agora. são diversos interesses? você São acha? diversos interesses. Veja bem, aí tem interesse que nós estamos falando em patrimônio. A gente fala em Murilo, fala em Dona Pois é. Ruth, fala em Ó, empresa. o Jefferson, ele criança. é o advogado que cuida dessa parte de redes nossa aqui. A gente tem muitas redes, né, cara? Você tem Spotify, a parte de áudio, a parte de YouTube, gravadora. Tudo isso faz parte disso de qualquer jeito, né? Sim. Então elas têm interesse nisso. Se ela tem interesse, Ah. não entendi a pergunta. Vamos lá. O doutor Lúcio acabou de falar aqui, olha, tudo muda toda hora, porque todo mundo tem interesse nesse spoiler do que vai vir pra frente, porque foi gerado num trabalho que foi construído. Eles vão abrir mão disso? Com certeza não. Essa é a Com pergunta. certeza não. Lógico, Me fez lembrar de um fato curioso, antes de responder a sua pergunta. Por exemplo, o Instagram dela, que eu pontuei, que subiu 4 milhões, né? Do óbito em menos de 2 dias. 4 milhões de seguidores. Quem vai administrar esse Instagram, que era pessoal dela, né? Aquilo ali é muito rentável, você sabe disso, né? O Instagram com 40 milhões de seguidores. Mas será que vão postar? Acredito que não. Não, mas eles podem, de certa forma, usar, né, para diversos fins, com tributo da Marília e tal, e ser monetizado mesmo assim, né?
fazer Tem parcerias. TikTok, Sim, tem tanto, como você está bem pontuando, tem tanta rede social, mesmo depois do óbito, ela continua gerando lucro e vai continuar gerando Vai lucro. gente falar agora assim, pô, mas numa hora dessas estão falando Não. disso? E os direitos autorais? Mas isso é interesse da criança, cara. Pois é, isso que eu tô Isso é falando. interesse da criança. Nós não podemos perder o foco da criança. Tudo que fala em recurso, tudo que fala... Olha, você tem ideia do quanto ainda vai faturar esse espólio ou a herdeira de direitos autorais? Você tem ideia por quanto serão vendidas as letras já escritas? Inéditas, né? Que foram Inéditas. encontradas. Então, veja bem, cara... urubu. Não é. Eu acho que tem que ser feito um procedimento, doutor, muito bem feito, porque para resguardar o interesse da criança. Lógico que tudo isso custa dinheiro. Lógico que vai gastar dinheiro com um bom advogado, vai gastar dinheiro com um bom administrador, vai gastar dinheiro, muito Sabe o dinheiro. que eu penso aqui? A mãe dela, sabe? Que ela viveu pela filha. Sim, mas a mãe dela também... E ela tem- precisa, né, de orientação. A mãe dela tem obrigação, como o marido dela, o pai da criança, tem obrigação em pensar Aumentou. e monetizar. Por quê? Aí é o direito, é o patrimônio que pertence à filha. A Marília construiu tudo isso pensando nela e na filha também. Só Ela pra- não construiu filho, só no para caso. ela, para o filho. Exatamente. O filho. Vai lá. Só para doutor. pontuar, né, tendo em vista esse furo aí, que se não tivesse esse furo aqui, a gente tivesse não sabendo aqui agora, né, para pontuar tudo, como já está bem definido, né, o filho, um herdeiro necessário, né, do todo o patrimônio, tudo ia ficar para o filho estar consubstanciado. Entretanto, a guarda, vamos dizer assim, a guarda legal, ficaria com o pai, né? Ficaria com o pai. Sim. Isso por lei, Elton, ficaria com o pai, que a gente chama de Exatamente. tutonato. O pai é o tutonato da criança. Então, regra. Se ele não quisesse compartilhar, ele Peraí, não compartilharia. se o cantor Murilo, se ele não quisesse compartilhar nada do que é do filho, Ele poderia não ter compartilhado, né? E aí sim a mãe poderia judicialmente buscar algum tipo de guarda. exato. você acha que ele iria, cara? Não, eu tô dizendo assim, Tô pontuando, perguntando pelos casos que vocês já viram. tendo em vista milhões, sim. Sim, certeza. Sério? Sim, certeza. Mas eu digo o seguinte, viu, doutor? Certeza. Que tu ia? Eu não sei. É meio bilhão, Porque Yeltsin. no direito tudo Não, depende. eu tô né? perguntando se você iria requerer o direito do seu filho que a sua mulher construiu. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas se você não tivesse participado Não. da construção. Aí não. Não, mas ele poderia requerer para administrar o bem do filho. Ele não está pedindo bem-ação, não. É, exato. É obrigação que ele tem. E Para o outra filho. coisa, Tudo do filho. Independente- Yeltsin, não é dele, Filho não. sim, né? Eu Tudo tô do fazendo filho. aqui o que o cara que tá do outro lado tá advogado querendo do diabo. falar. É. Mas né, não é o direito de meação dele, não. Porque Porque o ele, cara que tá ele assistindo não a gente tem. tá falando assim, pô, mas vamos lá, eu tô fazendo o papel aqui de quem tá assistindo, que é fã da Marília, no Brasil e no mundo. Ela disse assim, não, esse dinheiro aí é da mãe dela e do filho dela. Mas é isso que o fã vai falar. Disse, mas, pô, é namorada, ele não tem direito do que ela construiu. Ela construiu muito antes de conhecê-lo. E aí? Não tem nada, não tem nenhum direito para a mãe dela. Hã? A mãe dela não tem direito a nada. Tudo é do filho. Lógico. O Existe- Código Civil diz a ordem sucessória. Isso. E tendo o primeiro na ordem sucessória, exclui os demais. É Pois muito é. claro, artigo 1830, né? Tá aí, 1830, 1834. Quer fala dizer aí. que tudo que ela construiu e o que vier, É do filho. Isso. A discussão é quem vai administrar isso. e se ela tiver colocado em testamento em vida? Não, aí é outro departamento que nós vamos falar. Aí Ela muda. pode expor até 50% do Isso. Ela patrimônio não, dela. Exatamente. Ela não pode dispor todo o patrimônio, ela só pode dispor de 50%. Que a gente chama que de. loucura, que a né? gente chama de. Por exemplo, 50. Os outros 50% é de quem? A gente chama de legítima, né? O Instituto do Direito Civil. É chamado de legítimo por quê? Por exemplo, você pode dispor de 50% do seu patrimônio, você pode fazer o que você quiser com 50%, mas os outros 50% é de interesse dos herdeiros necessários, principalmente dos herdeiros necessários. Nós vamos começar com algumas perguntas do Twitter, daqui a pouco tem outras que são questionamentos importantes. A primeira pergunta do Twitter que chega pra gente diz o seguinte. É a Petra Língua Petri, né? Diz o seguinte. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Vai tirar o filho da avó, vai pegar a guarda e vai ser o responsável pela herança do garoto. Coitado da mãe da Marília. Quando um canalha desse entra na vida de uma mulher, a família é quem sofre. Pelo amor de Deus, ninguém está falando que... Vou até pedir aqui para o nosso diretor de TV ampliar essa imagem, que fica melhor para a gente ver o telespectador. É claro que a gente não está fazendo julgamento, é um comentário do Twitter e a gente está expondo aqui. Eu acho, inclusive, muito agressivo em relação ao pai, que em todo momento
tenta a toda hora dizer que quer compartilhar, ter sido muito cordial. É mais ou menos o que a gente estava falando, começando pelo Beltrán. Sim, vem em contramão a notícia que a gente acabou de ver, né, da guarda compartilhada, ou seja, mostra o bom senso. Essa guarda compartilhada eu sempre vejo com bons olhos, porque como eu vinha construindo, é uma autocomposição das partes, né? A decisão, Yeltsin, quando ela é dita pelo juiz, né, sentenciado, quando uma parte é perdedora, isso é muito ruim para o processo, de um ganhar e outro perder. Então, quando se tem um processo onde há a autocomposição, o entendimento entre as partes, isso é muito bom para a lide. Então, assim, a guarda compartilhada... Todos ganham, né, doutor? Exatamente. A guarda compartilhada, ela vem nesse Todos sentido. ganham. Né? De há esse consenso. A gente vai mesclando Twitter e Instagram. Instagram, eu recebi uma pergunta lá no nosso direct seguinte. Quem fiscaliza o tutor dos bens do herdeiro menor de idade? Como é que é essa fiscalização? Ó, essa fiscalização é feita pelo MP e o Judiciário. Veja bem, quando assume a administração do bem, o tutor, ele assina um termo de responsabilidade perante a justiça. É por isso que eu digo, independente da vontade da mãe ou do pai, da avó ou do pai, há de se abrir um processo de inventário, onde tudo vai ser discutido. E aquele que ficar responsável pela guarda, mesmo compartilhada, mas pela gestão do patrimônio, vai ter que prestar Contas com o Ministério Público e com a Justiça. Exatamente. E a outra parte, por exemplo, ficou com o pai. Se ele está sendo negligente ou até mesmo infiel àquilo que ele se propôs, a avó pode Mas vamos lá, recorrer. ô Exatamente. Jefferson. A guarda, por exemplo, da Britney Spears, o tutor era o pai. E ela alega agora que ele gastou tudo que ela construiu. Muito interessante isso, porque combina o que ele falou com o que você perguntou, né? Por exemplo, eventual administração incorreta ou do patrimônio, ou até mesmo da tutela, que é a proteção do filho, ela pode ser requerida, pode ser tomada, como dizem, né? É o que aconteceu com o caso que você acabou de citar, da Britney Spears, né? Justamente porque o pai alegou via judicial que ela tinha um problema com drogas, né? Outro tipo de problema. E aí pediu que a guarda da criança, né? Justamente alegando isso. Que poderia, sim, se fosse uma situação hipotética, né? De não estar atendendo certamente o filho ali da Marília, né? De a mãe requerer isso. Mas no caso, ele vai ter que responder por tudo, pai. Sim, porque até mesmo a Britney. Britney. Você Ela- fala inglês, olha. Britney Spears. Britney Spears. Depende da hora. Da hora, Ali Mas que o rola. pai da Britney Spears. Pois é, o que acontece? Ele conseguiu essa tutoria judicial, por quê? Porque a cantora, a atriz, ela era relativamente capaz. Por que era reconhecido? Porque ela era altamente dependente de drogas. E isso, Incapaz, no caso. ela era relativamente capaz. Ah, entendi. Compreendi. Ela Certo. não tinha o seu pleno de capacidade. Plena capacidade. E quem deu a ele esse poder de gerir tudo isso foi a justiça. Perfeito. Porque ele recorreu à justiça. Então vamos voltar para perguntas do Twitter. Vamos lá, mais uma pergunta agora do Twitter. Vamos lá. A pergunta hoje tá em que? Tá em que posição? Deve estar muito altas as perguntas, né? Vamos lá. O Alípio Luiz da Silva Casado, ele traz o seguinte. Poucos acontecimentos jurídicos que possuem herança, Léo 50%, resto da família da Marília Mendonça fica com 50%. Devido o Léo devido o Léo ser o melhor, o responsável é tudo. Não estou entendendo a concordância. Devido o Léo ser menor de idade, Entendi. É tudo. Ela não era casada legal perante a lei, apenas 1 ano juntos morando. Ele tem direito do pai cuidar dos bens do filho até fazer 18 anos? Olha, veja Foi bem. meio complexo, mas eu É isso entendi. que nós estamos discutindo aqui. Ele tá Né? perguntando se tá 1 ano com ela, se Sim. ele tem direito de cuidar Mas de tudo até os 18. ele é o pai. Tudo isso vai ser discutido dentro do inventário e na via judicial. São 2 aspectos. Né? A questão da vara muito de. muito A questão complexo, da vara de família, quando fala em sucessão e quando fala em guarda. Né? E administração de espólio. Bom, outra pergunta que chega pelo Instagram é o seguinte: com quem que fica as dívidas de Marília se elas tiver? É muito fácil. Aí fica com o pai? Não.
com espólio. Esse, exatamente. É o que a gente já vinha construindo aqui, né? O espólio é todo o patrimônio. Então, se há dívidas, vai cobrar Eu sou advogado, desse estou espólio. perguntando que o povo quer perguntar. Pois eu quero, mas é pertinente essa pergunta. A outra pergunta aqui do Instagram, já a gente volta pro Twitter. A mãe pode concorrer com os herdeiros no caso de Marília? Eu acho que quis dizer o seguinte, a mãe pode pleitear que seja... que participe da herança logo no primeiro? A gente já até De jeito pontuou, algum, né? já o falou. doutor já explicou bem isso Uma aqui. classe exclui a outra classe. No caso, é tá, tudo do né? filho. Doutor Lúcio Tadeu e Doutor doutor Bertrand. Jefferson Bertrand, no que tange a questão da criança. Para Marília e para o pai da criança, já não estava definido o futuro dela. Por exemplo, a criança estava com a mãe, ou seja, a Marília, ali cuidando com a mãe da Marília, com a avó, e o futuro dessa criança já não estava definido no que diz respeito aos bens, a toda essa situação? Resumindo, a avó materna pode pedir a guarda do neto? É o que a gente vinha construindo, né? Ela pode sim pleitear, justamente alegando com base em algumas decisões. Se o pai não estiver fazendo seu Mesmo papel... mesmo que não tenha fazendo seu papel correto, mesmo que não tenha, ela pode alegar que desde o berço, né, desde o seu nascedouro, vinha cuidando Isso. e criando É. e alegar o seu direito à guarda. Uma pergunta que pouca gente tem feito, mas é bom a gente fazer. Exclusivo, Kilson Jones. Exclusivo! A empresa de aviação de táxi aéreo contratada, ela não é responsável, se for mostrado através de perícia daqui um ano e meio, que o piloto, inclusive piauiense, foi o responsável ou uma série de fatores foram responsáveis pela morte de uma grande artista brasileira que tinha um futuro gigantesco pelo Brasil, portanto, uma rentabilidade financeira muito grande. Essa empresa não é responsável para pagar por tudo isso? Olha, em via de regra, existe um princípio do direito, que o doutor sabe até melhor do que eu, a responsabilidade objetiva. Não é? No momento que aquele avião decolou, aquela aeronave decolou, tudo que acontecesse naquele avião, se ele caísse, desse a pane, independente da culpa do piloto, quem responde é a empresa. Por quê? O titular responde pelos atos dos seus... Seus funcionários. Seus né? funcionários, Seus né? empregados. Dos seus delegados. Então, veja bem, salvo o contrário, que haja... Estão falando em rede elétrica, Sim. aquelas coisas todas. É porque vão jogar, aí vai começar a abrir. Não, eu não acredito. Até mesmo porque nós trabalhamos, eu trabalho num escritório que a gente trabalha com direito tributário. Sim. Então, todas essas empresas, quando vai passar a rede elétrica, dentro do município, ela tem necessariamente Eu compreendi. o alvará de funcionamento Vai, e colocação. vamos- Então, em via de regra, o que acontece? A empresa é responsável. Ela tem responsabilidade objetiva. Mas num artista desse tamanho, Deixa eu e só. aí? Não, mas Aí tem que saber se ela tem capacidade financeira. Exatamente. Sua pergunta ela envolve 3 searas interessantes. Do Código Civil, né, no Aham. artigo 900 alguma coisa, que trata de responsabilidade civil, e isso tudo advém da Constituição, Iodson. É muito engraçado a questão da responsabilidade. Com certeza. Então, assim, independente, se ficar comprovado, né, que houve, de certa forma, uma falha, né, seja lá do piloto ou até mesmo uma falha da aeronave, a empresa vai ter que segurar, Com certeza. arcar com tudo, arcar com as consequências. O que a empresa a gente percebe a todo instante acompanhando a mídia, né, é que ela tenta sair dizendo que estava tudo regular, que a ANAC estava ok, a mecânica estava ok, né? Sim. Ela tenta se sair e jogar a culpa em outra empresa, que é na rede elétrica, né? Afirmando que isso a gente vê na mídia, afirmando que as linhas de transmissão estavam um pouco mais altas, né, do que o determinado, afirmando que, mesmo que aquela rede elétrica autorizada está ali, né? Isso. Autorizada está ali, elas estavam dentro de um espaço, né, que a ANAC chama de curva de descida, ou seja, de modo irregular. Eles tentam se sair. Isso é outra discussão Porque vai do gerar que troca a longo responsabilidade. processo, Com vai certeza. demorar muito isso, Certeza. né? E só para pontuar, Yeltsin, nesse ponto aí, a CENIPA, que é responsável por fazer essa averiguação da causa e o motivo do acidente, o laudo da CENIPA, ele não diz peremptoriamente de quem é a culpa. Ele faz só seu laudo técnico, mostrando o motivo do Compreendo. acidente. Ele não diz, a culpa é do piloto. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai De jeito mostrar algum. as causas. Vamos voltar pro Twitter, vamos lá, Twitter. As perguntas do Twitter que muitas delas estão em top trend.
Trend Tops, né? Tá na tela. Lu diz o seguinte, há 24 minutos. Alguém aí tem dúvidas de briga pela herança de Marília Mendonça? Bruno, ontem num show que Marília terminou com esse Murilo, porque ele estava confrontando a mãe dela. Mas quem estava? O cara já estava confrontando a mãe? Segundo informações Isso. Ainda do extraoficiais, Twitter, né? É por isso que extraoficial. foi bem a gente ter pontuado que a guarda compartilhada do feeling pode ser que em nada tenha a ver com a gestão patrimonial. Então pode ser duas coisas totalmente diferentes. Né? Eu compartilho o amor, Sim, mas a parte financeira eu tomo Pode conta. sim. Pode? pode sim. Com certeza. Pode sim. Elvis. Porque é muito comum hoje o casal se divorciar ou se separar. Mas a gente tá falando um cifra de $500 bilhão de Meu reais. amigo, Atual, né? ó, tem uma frase. Mas a que vida um dela amigo vale sempre muito mais. dizia Como na é que mesa de pode, bar, né, que cara? Onde falta o feijão tem confusão. Literalmente a gente não vale nada. Aonde Deus. falta o feijão tem confusão. Sabia? Literalmente a gente não Eu vale sei nada. disso, que vai. Olha, nessa hora. Aonde é por isso falta que o eu feijão? volto a dizer: tudo muda. E pode Que acontecer louco, isso velho. que a Luísa Leite, Ela foi dizendo. pontual, né? ela foi pontual. Agora, isso ainda vai ter uma discussão judicial. Qualquer acordo que fizerem vai ter que passar pelo crivo do MP, homologação judicial. Agora, todo o tempo tem que ser observado o interesse da criança. Tá, vamos falar a curto prazo agora, né? Vamos falar a Sim. curto prazo, literalmente a curto prazo. Ela tem uma empresa, isso vai ter que ser tocado. Em quanto tempo, geralmente, o judiciário dá autorização, no caso, para o gestor do filho começar a tocar a vida com a grana que tem na conta? Parecer, né? Isso tem que ser o mais rápido possível. Eu Sim, acho mas que- pela experiência de vocês. Não, eu acho que no máximo em 30 dias. Tem que ser rápido, até porque precisa... Porque é pedido a liminar. Isso. Quando ele entra, ele faz as... Como é que funciona? Me Eu permite vou aqui, fazer umas doutor. perguntas do advogado diabo aqui, antes de você concluir. Como é que ele Vamos funciona? lá, a família toda tem cartões de crédito, Sim. com senhas, contas bancárias, tudo. A partir do momento que muda, isso tudo acaba. Sim. Quem passa a gerir é quem é o tutor responsável pelo menino. Correto? O patrimônio, os valores em conta A grana corrente. que está na conta. Pois é. Então, veja bem. Há um instituto, quando abre-se o inventário, das primeiras declarações. Ou tem um teto limite para esse Não, veja bem. A gente está preocupado aqui com a criança, entendeu? Não. Nós estamos preocupados com a criança e também o patrimônio para garantir à criança o que lhe é de direito. O que vai ser da criança? O que restar das obrigações do espólio. Então vai ser aberto o inventário, as primeiras declarações, onde vão ser citados créditos e débitos. Ora, se eu tenho um patrimônio que vale 500 milhões, mas se eu tenho débito de 495 milhões, o que vai sobrar? 5 milhões. E eu preciso, comprovada a licitude desses débitos, preciso de alvará para começar a cumprir esses pagamentos. E doutor Jefferson, o que está por vir de plataformas digitais, de lançamentos, o que vai entrar? É justamente por isso que eu, na minha opinião, né, a questão financeira deve estar à parte aí, porque, de certa forma, o patrimônio, apesar de a gente saber que é muito alto, né, de $500 milhão a cifra, e ainda vai entrar, ainda vai ter muito caixa ainda a entrar, como a gente já vinha pontuando, direito autoral, os streams, né, onde ela lidera, ela deslancha, né, das redes sociais em si, campanhas publicitárias, né, que eventualmente podem estar ainda em débito. Ela bateu quase Patrocinadores, 10 né? milhões agora só no último clipe dela. No último clipe, 10 Exatamente. Então, milhões de tudo views. isso é que está em jogo. Então, é por isso que, a meu entender, a questão financeira, a questão patrimonial Tem ainda vai mais ser Twitter aí? discutida. Vamos lá. Existe São... o chamado arrolamento. Vamos lá, perguntas do Instagram. Vamos lá. Perguntas do Instagram. Vamos para a última pergunta. Em caso de união estável, ela ainda pode herdar os bens por não ter sentença de divórcio, mesmo estando em casas diferentes? Olha, veja bem, hoje é muito complexo. comum de casais, até mesmo casados, morarem em casas diferentes. Mas isso não quer dizer que não há uma contribuição mútua para a formação do patrimônio. Né? No caso da união estável, como o doutor Bertrand falou aqui, que veio com a Código Civil 2002, essa situação é um pouco diferente. É um pouco diferente, porque a pessoa passa a ser herdeira, mas não passa a ser meieira e não herdeira.
Meeira como? Daquele patrimônio que foi aumentado no lapso temporal da união estável, ou seja, Exato. do período que viveram aquele patrimônio, Que é o- aquela união. Que é o regime de comunhão parcial de bens, que é a Pois é. regra, né? Se não tá. É, A regra mas seria- não tem, ela é meeira, ela não é herdeira nesse caso. Sim. Né? E se não tiver aumentado em nada, conviveram como união estável, morreu, quanto foi? Não aumentou nada, diminuiu. O que essa convivente tem direito, ou convivente? Residir enquanto necessidade tiver na casa do casal. Tanto faz ser o barraco como Ele pode, por exemplo, uma alegar. mansão. Ele pode alegar. Ele passou 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque amava, ele se dava muito bem, passou no Fantástico. Mesmo ele não contribuindo com shows, mas com letras, estando em casa, isso passa a ser uma contribuição muito forte na vida de cada um, de ambas as partes? Eu acho que, Yeltsin, passa sim, sem uma contribuição muito forte. Como eu vinha dito, né? A questão da união estável, essa Isso intenção de caracteriza, né? constituir família, de ter o filho, É. está consubstanciada. Entretanto, né? 2 meses antes, houve um término e um término público, né? A imprensa em toda soube. Então, assim, o Código Civil também disciplina essa parte, né? Mesmo que a união estável, né? Com todas as intenções, consubstanciada, mas que há uma ruptura ali, antes no caso do óbito, que é o caso concreto aqui, e pública, né? Todo mundo está sabendo, isso quebra o link da questão da união estável e da possível meação que ele poderia disputar. Eu acho que. Pode falar, doutor. Mas, se doutor, eu quiser lhe fechar. pergunto, e esse período de 1 ano ou 2 anos que conviveram em união estável, se houve um aumento significativo no patrimônio, com letras, com gravações, então suponhamos que o ganho da Marília fosse 10 milhões por mês, e nesse período, que eu acho que não aconteceu, foi um período nefasto dessa Pandemia. pandemia, mas suponhamos, num caso diferente, que passou de 10 milhões para 20 milhões. Então, nós vamos fazer, são 200 milhões. Ele não teria... Poderia discutir, sim. A Meira? Poderia discutir, sim, porque foi constituído exatamente. dentro da relação Onde eles estavam amorosa. juntos, né? Sim. Que Poderia Vai ser discutir discutido o direito. Ele vai discutir como meeiro, não como herdeiro. como meeiro. É. Essa é uma É. discussão infinita. A gente passar aqui, Sim. nós vamos passar aqui 10 horas. E não acaba Ainda não, vai cara. se estender por muito Mas tempo. eu queria, pra gente pontuar, pra gente fechar, acho que é importante a gente alertar. Vamos lá. Vamos supor que eu seja um empreendedor de sucesso e tenha grana. O Kilson seja um cara que construiu um patrimônio e que tem uma grana. Vamos supor que o Denis aqui monte uma empresa ou tenha funcionários e tenha grana. A cultura americana, a europeia, é a do Testamento. do testamento. Sim. Não Sim. é uma cultura brasileira. Se você vocês dois tivessem começando o sucesso ali aos 18 e 19 anos, qual era a primeira atitude de vocês? Ganhar dinheiro e guardar e gastar um bocado que eu pudesse. Eu com 18, 19 anos, eu ia gastar dinheiro demais. Mas se você participa de um escritório bom, Ah, sim. Eu, naturalmente, contratar Essa uma é a assessoria. pergunta, doutor Eu ia Lúcio. Aí vem procurar a o doutor cultura, né? Bertrand, doutor, Doutor eu Lúcio, preciso essa viajar é a pelo Aí mundo. vem a questão Preciso cultural, né? formar um patrimônio, me ajude. essa Né? é a cultura. Um bom empresário, um bom contador. Não, você ia gastar era dinheiro. Muito. É muito Viadagem de interessante avião. isso, né? Porque, por exemplo, isso Mas é uma que a gente pergunta tá falando, pontual, né? É sim. Essa questão, Yeltsin, de todo o empreendimento ter uma boa assessoria, seja na área contábil, seja na área jurídica, né? Seja em qualquer seara que permaneça, que a gente até chama de, para evitar esse tipo de problema, não ter um termo em inglês, já que a gente está falando dos Estados Unidos, de accountability, né? Accountability, que é justamente para prevenir esse tipo de assessoria, um eventual prejuízo lá na frente. Eu acho que toda empresa deveria ter. Então, nesse caso concreto da sua pergunta, deveria sim ter uma boa assessoria jurídica para já prever eventuais situações. Testemunha, Testamento. o testamento. É importante cada cidadão ter o seu, cedo ainda. Com certeza. Principalmente, ou seja, grande o patrimônio, Ou pequeno. ou pequeno, dependendo também da relação familiar, né? E da vida dele, com a família, com alguns agregados, porque sempre tem agregados, né? Então você tem que fazer isso. Evita uma briga mais acirrada É. depois do óbito. Evita, Como fica a Yeltsin. questão do seguro aí? A gente sabe que ela tinha vários seguros, né? Certeza, Pelo menos né? essa é a ideia. Kilson. Como é que o seguro age ou tá esperando Fica alguma pra quem? coisa? Kilson, Pra- Para o espólio. Total. Tudo é do Via de- espólio. via de- Nada, se me permite, nada é da criança até agora
nada é da mãe. É do espólio. É do espólio. Do espólio que vai discutir o crédito e os débitos. Mas, mano, Tá. não pode ter colocado Não. dizer assim, é pra minha mãe. Isso que eu vou te dizer. No teu seguro que você fez da voz, você colocou quem para receber? A minha mulher e minha filha. Pronto, é os que vão receber. É sua disposição de vontade no seguro em eventual. Não, é uma opção minha. Lá Exatamente. No, Você diz, então assim, essa tua disposição expressa, ela vai contar na hora do recebimento E do, de do verdade, prêmio. eu acho que não é só o grande, não. O pequeno também tem que Sim, resolver logo ele isso em falou vida. bem, porque o seguro, é bom lembrar, quando você faz nomeando os favorecidos. Que vai receber Herança o é prêmio. geralmente herança... Não, mas acontece que quando você não nomeia... Quando você não nomeia, aí vai pro spoiler. É verdade. exatamente. E é por isso que eu acho que ela tem seguro e eu acho que ela tem testamento. Uma coisa interessante, Elton. E se não tiver herdeiro, não tiver ninguém? Vai pra onde? O Estado. Pro Estado. Aí vai pro Sério? Estado. Vai pro Estado, vai Yeltsin. tudo pra fazenda O Estado, ó. pública. O Kilson ganhou muita Vai grana. pro guloso. Solteiro. Deus me defenda. De repente sofre um acidente em cima de um guincho e acaba morrendo. Não. Não, Vai. eu tô brincando, eu tô falando. E aí o dinheiro que ele ganhou na Não. vida? Se Aí não- o doutor falou. se não- Se não tiver ninguém. Mas se ele não tiver... Não, eu tô falando que ele tá solteiro, que não tem Não, ninguém não na tem vida. problema. Mas É uma- ele vai deixar pai, Supondo, vai né? deixar mãe, Pelo amor de Deus. vai deixar primo, vai deixar tio. Então, quando Muda a pergunta, Kilson, vai. Não. Pode na deixar. falta, Não, do- muda. Não, já fez. Não, Vai embora. muda. Não, vai embora. na falta dos ascendentes, Já morri. ou seja, de filhos, vem dos descendentes, vem o ascendente, né, doutor? Isso, exatamente. E na falta do ascendente e dos descendentes, quem vem? Os colaterais. Exatamente. É, o Até que, o eu, quarto o que eu grau. quis dizer do Kilson, É? né? De, a gente, Exatamente. hoje Geralmente vai até o quarto grau cada pelo vez Código mais Civil. hoje a gente vê a meninada que ganha grana, que tá com seus 25, 30 anos. O cara não quer ter filho, porque tem um cachorro, né? Não quer, sei lá, às vezes os pais já morreram, não tem irmão, não tem nada, e eles não se preocupam em ter um mínimo, né? De um testamento, alguma coisa. Isso é muito comum, não é uma coisa estranha que a gente está supondo. É muito Por isso é que comum eu não quis- identificar os herdeiros, nem acidente, Meio nem louco descendente, nem isso, colateral e ficar pro Estado. É muito comum. E quando deixa pro cachorro? Nominal. Aí vai ser nomeado o cuidador do cachorro. Isso é Mas uma tem discussão. caso disso? Isso é uma discussão Tem. interessante, Elton, que a gente chama de direito dos animais, né? Tem isso, mesmo, tem, cara? Isso é tem discussões ainda, vamos dizer assim, porque quando a gente fala dos direitos dos animais, né? Não existe aqui Que é um a filho, lei. né? Exatamente, mas assim, pode ser destinado sim. E esse espírito, esses institutos, sabe de onde é que vem? Das constituições da Colômbia e do Equador. Porque os animais lá são vistos como seres, e são bem paritários em relação aos seres Bom, humanos. esse foi um episódio especial, acho que valeu muito, uma discussão é. maravilhosa. Extra, né? Extra, você se zangou comigo, cara. Não, jamais. Calma, Maneira nenhuma. calma, né? É um alerta. Agradecer o Dr. Jefferson Beltrão, obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Dr. Travel, Doutor Trevor. parceiro Jefferson nosso. Bertrand. Dr. Lúcio, nem se Vou fala. passar né? a consultá-lo daqui pra Olha frente. aí, tá vendo? Eu quero dizer, Elton, que Foi muito bom trazer duas gerações. Pois é, muito obrigado pela lembrança. Prazer de conhecer aqui o Dr. Trevor pessoalmente. Eu sempre o assisto. Olha aí, tá é, vendo? Leandro Elton, É. E eu vou te falar, eu sou costumeiro a perder milhas. Agora não vai Aí, ter isso mais eu não. vou sair É daqui um outro no lucro. episódio. Vai ter isso mais não. Mas é importante, Essa essa discussão é maravilhosa. discussão é maravilhosa, que abre os olhos Total. da família, dos empresários, da juventude, E do direito, né? exatamente, levando o direito e também se precaver. Olha que maravilha que a gente Que fez ninguém é hoje aqui, eterno. ó. Olha que maravilha. Qualquer leigo só ia ter acesso a esse tipo de informação, primeiro, se ele marcasse uma audiência de contratação de um escritório de advocacia para ele Isso. tirar todas essas dúvidas, a assessoria jurídica, nem todo mundo tem condições de pagar, não a consultoria jurídica. E olha que maravilha de conteúdo a gente está gerando. Pois É muito triste de ver uma situação como uma mulher que era amada pelo Brasil, ainda é amada pelo Brasil inteiro. Mas é assim que é a vida. Dói, mas é assim que é a vida. Em cima de casos como esse, é que outras pessoas não podem cometer o mesmo erro para que os familiares não sofram. Acho que é bem por aí. Verdade. Né? E por isso que eu destaco a Não importância. necessariamente que está tudo errado. Pelo contrário, Não. eu acho que ela está muito bem assessorada e que nada disso vai Por acontecer. isso que eu falo sempre e ressalto, a importância é discutir e defender os direitos Da da criança. criança. Né? Tá certo que todo mundo tem interesse financeiro, porque o cara trabalhou. Os funcionários têm interesse em receber Microfone, o que lhes doutor. são devido. Os funcionários têm interesse em receber o que é devido
trabalhando na imprensa. A mãe precisa... empresa. Na empresa. A mãe precisa de continuar sendo mantida que ela trabalhava para a filha. Mas você tem duas Ajudava coisas. a filha. Uma coisa que a gente pontuou muito aqui, que em todos os casos eles se vigoraram. É que quando se trata de dinheiro, Aí o bicho anda. Exatamente. tudo muda muito, né? Foi o que eu coisa. falei, tudo Foi, muda. De certa forma, foi muito massa, né? Esse Foi debate amplo, aqui cara. de Positivo, contribuição. Ah, beleza. E o direito, Yeltsin, é isso mesmo. É o primeiro de muitos. Ele é complexo, mas ele é lindo de se Aliás, analisar. Aliás, viu, Denis? A eleição da OAB Piauí acontece dia 21, 22. dia 21 é. de novembro. Na semana que antecede, nós teremos 3 episódios especiais, às terças, quintas. Chega no sábado ou não? A gente vai fazer terça, quarta e quinta? Terça, quarta e quinta, né? Terça, quarta e quinta, os 3 pré-candidatos vão passar por aqui, Das não de eleições terno da nem de OAB, né? gravata, Muito bem. mas batendo papo, com um esquisinho na mesa, conversando e Eu batendo quero papo. parabenizar, Yeltsin, porque eu já vivo há muitos anos esses movimentos. Aí alguém fala, mas esse movimento da OAB parece que é uma eleição. não De sei o quê. governo. Mas você vê o seguinte, mas não é isso. Você vê como a sociedade, ela se movimenta e ela se integra a essa eleição. É Ou verdade. lado A, lado B, lado C, mas sempre estão discutindo. Você chega num lugar, porque o candidato A, o candidato B, o candidato C. E O senhor já eu- escolheu Aí seu você vê a candidato? grande... Não pode falar, não. Quando chama essa atenção, a gente vê a importância Pois que é. a OAB tem na sociedade. Vou além, Jefferson. Acho que mostra, hoje, com rede social, mostra o tamanho da advocacia na vida do cidadão comum. Com certeza. Exatamente. Inclusive, Yeltsin, só fazendo um paralelo, saiu até um vídeo aí que furou, né, de um possível candidato a governo, né, instruindo como é que tem que agir nas redes sociais. Então, assim, a importância das redes sociais, de um podcast, né, do YouTube, é fundamental na decisão. Então, assim, é muito válido, né, essa participação de conhecer os candidatos que vai ter aqui. Certamente vai ser brilhante para conhecer. Mas ainda ontem mesmo, engraçado, doutor, que eu estava assistindo o debate gravado no YouTube dos 3 candidatos. Pois é, muito Eu tava assistindo importante gravado, isso. pra mim conhecer cada, né? Não, e aqui não tem negócio de pergunta meia. Não, Meu é amigo, pergunta dura. eu acho que essa visibilidade, quem ganha é a sociedade. Porque essa visibilidade que vai dar o advogado. Porque o advogado, o voto não é só dele, não, é da família. Aí no, É da sociedade. No próximo podcast com vocês dois, eu vou convidar você para falar de parrilha. De quê? Parrilha. Não, vou falar de buqueca. Muqueca também? Mas você faz uma parrilha também. Eu posso fazer, mas a buqueca é só capixaba, o resto é Aí nós peixado. vamos falar de, Travel. de viagem. no Milhas. próximo. Milhas. Aí Você conhece o Espírito Santo? Conheço. Ah, Eu então conheço você quase conhece- todos os estados. Você conhece o paraíso. Conheço 25 países. Mas foi um outro podcast, né? Wilson Jones, meu irmão, obrigado pela participação mais História uma vez. boa, né? História boa. Voz do Além. Voz do além. Você escolheu o seu candidato? Já. Na próxima semana você fala, tá bom? Certeza. Você escolheu o seu candidato já? Vou escolher ainda. Não escolheu ainda? Vou escolher ainda. Você já tem seu Com candidato? certeza. Mas não pode falar também. Não. Agradecendo o Respeito carinho. a todos. Dá um like, ativa o sininho, compartilha. Já deixa um comentário aqui se você concordou ou não concordou. A gente quer aprender e quer contribuir com quem consome esse tipo de conteúdo, tá bom? Não esqueça, se inscreve no canal de cortes aqui, no nosso canal de shorts, no Meio Norte Mais, nas redes sociais. A gente está muito feliz que nós batemos essa semana 9 milhões de views só no TikTok, né? Passamos de 1.700.000 views já no YouTube. E em crescente no Kawai e em todas as plataformas digitais de áudio. Então a gente está nessa crescente. Pode falar. Não, só deixar meu abraço e meu sentimento para a família da Marília e dos fãs também. Claro. Desde o Esqueci início a de gente já está pontuar. falando isso, né? Os nossos Certeza. sentimentos. Muito importante. E ela é um patrimônio, né? Com certeza. Sim. É um Fazer patrimônio falta, do muita Brasil, falta. né? Cultura. E vou dizer mais, assim, é muito bom a gente poder falar de Marília hoje sem choro. Porque ela só trouxe alegria. Yeltsin, sabe qual é o mais importante? A gente falar num artista, na pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que tem criatividade e que nasceu com esse dom. Vou dizer só quem é Marília. Ninguém sabia do show dela em Teresina. E em menos de 6 horas, pelas redes sociais, ela colocou 60 mil pessoas na Ponte Taiada. Eu tive Ponto. Certeza. o prazer de encontrá-la ali no Fenômeno. centro, em frente a uma joalheria, não sei se é Matos ou o que era. Ah. Ela lá,
distribuído panfleto. Eu não sabia quando eu vi a Marília Mendonça. Você vê como é que são as coisas. Você nem pra Muito bater uma massa. foto pra mandar pro escritório. Mas eu não sabia nem quem era, cara. Muito massa. Tchau, gente! E é o Cast.